maravilhoso, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E o nosso Pai nos deu esse tempo para a gente poder compartilhar algo muito precioso que Ele tem gerado no nosso coração, e eu creio que será um tempo de muito crescimento para nós aqui. Eu queria falar com vocês sobre algo que me marcou muito ontem. Eu estava aqui nesse mesmo quarto de hotel. Eu estou aqui na cidade de Valinhos, São Paulo. E ontem, antes do culto, eu estava deitado na cama e eu me lembro que quando eu estava orando, eu orei e disse: Pai, tem misericórdia de mim. E quando eu disse aquela frase, Ele me interrompeu. Ele me disse: Filho, eu não tenho misericórdia de você, eu tenho amor por você. Naquele mesmo momento, esse lugar já estava meio que inundado pela presença dele. Eu sentia como se fosse uma fumaça preenchendo todo esse lugar aqui. E quanto mais preenchia, mais eu percebia ele de forma tangível. Pensa de você ficar sozinho, mas não sentir solidão. Literalmente, a presença dele é tão tangível quanto a de qualquer outra pessoa. E o melhor de tudo, mais agradável do que tudo. Pensei, cara, eu poderia viver uma vida toda assim, com essa realidade aqui, que eu não ia sentir falta de ninguém. Muito tangível, muito próximo. E foi quando o Pai me disse aquilo, eu não compreendi muito bem, até que o Espírito Santo, o Espírito Doce, ele revelou dentro do meu coração, através de uma informação intrínseca no meu espírito, o que o Pai estava querendo falar comigo quando Ele disse que Ele não tem mais misericórdia de mim, mas Ele tem amor por mim. E o que o Pai me disse por intermédio do Espírito Santo me marcou muito, porque Ele me ensinou que há níveis que um ser humano pode viver, e dependendo dos níveis que ele vai viver, vai depender e vai gerar como que o mundo exterior vai colaborar com ele, e propriamente até mesmo os céus vão colaborar com ele, vão trabalhar junto com ele ou não. E o Pai me disse: filho, o primeiro nível que um homem pode viver, e ele pode viver debaixo da misericórdia. Viver debaixo da misericórdia é quando a pessoa não está nos meus propósitos, quando a pessoa não está cumprindo o seu destino, quando a pessoa não me quer, quando a pessoa literalmente ela quer estar longe de mim, mas quando ela precisa de mim, a minha misericórdia alcança ela. Eu livro ela da morte, eu livro ela de tantos problemas, e a minha misericórdia pode até agraciar e abençoar essa pessoa por várias e várias vezes. Porém, essa pessoa que vive debaixo de misericórdia, ela sabe que ela não está dentro daquilo que é o centro da vontade do Pai. Então, quando ela precisa de algum favor de Deus, ela clama a um Deus que parece estar a um milhão de quilômetros de distância, e ela chora, ela pede: por favor, Deus, tem misericórdia de mim. E por mais uma vez, a misericórdia alcança essa pessoa. O segundo nível que uma pessoa pode viver é viver debaixo de direitos. É quando uma pessoa se vê como servo, ela se enxerga como serva. Então ela se sente no direito de cobrar o seu salário no final do mês. Ela é como se fosse um empregado que trabalha e quer receber os seus benefícios. Ela propriamente dito não está 100% perto do Pai. Ela trabalha para Ele, tem um vínculo trabalhístico com Ele, mas o seu verdadeiro interesse está em receber os direitos que esse vínculo pode trazer. É o que a maioria das igrejas hoje em dia fazem: reivindicam direitos, reivindicam posses, bênçãos, reivindicam cura, reivindicam prosperidade, reivindicam seja lá o que for. Esse é o nível que você pode viver debaixo de direitos. É quando você cumpre um protocolo e depois de cumprir aquilo, você pode reivindicar algo de mim.
Porém, meu filho, você não vive mais nesses níveis. Eu não quero que você se enxergue mais assim. Hoje você vive debaixo do meu amor. Viver debaixo do amor é como um filho vive. Um filho não precisa reivindicar direitos do pai como fez o filho pródigo. Na verdade, o filho pródigo sempre se enxergou como escravo, sendo filho. Ele sempre se enxergou como servo. Ele sempre se enxergou como alguém que tem direito a posses. E quando você descobre a forma que Jesus vivia, Jesus nunca reivindicou nada do Pai. Jesus nunca precisou orar e falar: Deus, está escrito que o Senhor irá fazer isso, 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 isso. Quando ele referiu está escrito, ele referiu está escrito para vencer Satanás, e somente. Mas você não vê hora nenhuma Jesus, ele falando: eu sou teu filho, então faça isso, Deus. Não, tudo que é do Pai é benevolente, está à disposição dos filhos. Os filhos, na maioria das vezes, isso vai marcar você, porque me marcou, não precisam nem de orar para certas coisas. Eu percebi que na grande maioria das vezes eu chegava em algum lugar e as curas aconteciam sem eu orar. Eu falei: rapaz, o que está acontecendo? A minha mentalidade começou a abrir que um filho, ele simplesmente usufrui. O filho tem tudo nas mãos dele. Tudo que é do pai faz parte daquilo que é dele também. Então ele pode usar aquilo. O meu filho hoje, eu tenho um filho de 6 anos, se chama Enoque. Ele não precisa falar comigo: pai, tem misericórdia de mim, pai. Pai, eu estou com muita fome, pai, sustenta a minha fome. Não. Eu chego diante dele e pergunto: filho, você está com fome? Ele disse: não, pai. Porém, passa mais algum tempo, eu vejo que já passou da hora dele comer e eu percebo que ele já está com fome. Mas às vezes ele brincando, fazendo uma coisa ou outra, ele nem percebe. Eu vou lá e pego a comida e sirvo ele. Ele não é como um servo que chega para mim, um empregado: ô Iago, eu trabalhei aqui, eu quero o meu direito do meu vale alimentação aqui, porque afinal de contas eu estou com fome. Não, isso é um servo. Tanto que você não vive mais como servo, nem como aquelas pessoas que dependem da misericórdia. Você é filho, o pai tem o prazer em agradar você, em sustentar você. Foi quando eu tive um ponto que me marcou muito com o pai, foi quando eu estava a fim de ir em um restaurante que eu não ia desde quando eu era criança. A última vez que eu me lembro de ter ido foi com a minha mãe. Eu me lembro que aquilo me marcou muito, porque era um restaurante muito conhecido em Belo Horizonte. Eu já contei isso em alguns lugares, chama Baby Beef. E eu me lembro que eu falei: pai, eu queria tanto ir com a minha esposa, com o meu filho, para eles conhecerem um lugar assim, um lugar mais sofisticado, só para ele ter esse ponto para registrar dentro dela e dentro dele que tem coisas boas também para que a gente possa usufruir. Foi então que aquilo assentou no meu coração e eu percebi o pai tendo prazer em ver-me, pensando aquilo. E eu disse: pai, o senhor está contente com isso daqui? O pai falou assim: filho, eu estou tão contente que eu quero que você vá. Eu falei: pai, mas eu não tenho R$1 no bolso. Ele disse: mas você pode ir. Eu falei assim: pai. Eu me lembro de ter pedido o cartão de crédito da minha mãe. Porém, dentro do meu coração, o pai falava assim: filho, não precisa. Nós fomos ali, nós usufruímos de um jantar delicioso ali, um rodízio de carne. Jesus do céu, vou nem contar para você não pecar aí. Foi só coisa boa. Rapaz, e eu me lembro que foi um momento muito marcante. Eu vi a minha esposa rindo, o meu filho bem. E eu vi que aquilo estava gerando um novo conceito na vida deles, que eles agora poderiam usufruir de coisas boas porque nós temos um pai. Nós não precisamos mais falar Deus, então que nós percebemos que agora nós temos um pai. Então o tempo foi passando, nós pedimos a conta e eu comecei a ficar muito preocupado, porque afinal de contas o pai disse que era para eu ir ali e que ele iria, se ele disse para eu ir, ele iria me sustentar.
E eu não tinha R$1 no bolso, a não ser o cartão da minha mãe, a conta da minha esposa zerada, minha conta zerada, sem R$1 sequer. E eu me lembro que tentei passar o cartão da minha mãe, o cartão da minha mãe de crédito bloqueou. O pai falou assim: filho, você não vai pagar no crédito, você vai pagar no débito. Foi nesse momento que o pai ele tocou na vida da minha esposa, ela verificou a conta dela, naquele momento caiu na conta dela, do nada. Ninguém sabe quem depositou, como foi parar lá. Literalmente os céus depositaram para nós. E caiu exatamente o valor da conta com alguns reais a mais. E nós pagamos aquilo ali no débito e nós saímos maravilhados, porque afinal de contas, tudo que está nessa terra é do Pai, então tudo é nosso também. Ele é dono do ouro, ele é dono da prata, então tudo é nosso. Isso vale tanto para a sua vida física, quanto quando você vai começar a viver no sobrenatural. Você passa a usufruir daquilo que é seu por direito, no precioso nome de Jesus. Você passa a não mais ficar preocupado, será que vai acontecer ou não? Será que eu vou impor as mãos? Eu não paguei o preço. Rapaz, isso é coisa para servo. Filho, simplesmente usufrui de tudo aquilo que ele é, porque tem prazer de estar perto dele. O filho pródigo recusou a proposta de usufruir daquilo que o pai tinha. Então ele abaixou-se de nível a tal ponto que ele virou um esmoleiro e falou assim: eu tenho que voltar. Foi quando a misericórdia, o nível mais baixo, alcançou ele e colocou ele dentro do amor novamente. Ele pensou: se eu viver pelo menos como servo, eu posso usufruir de certas coisas. Porém, a misericórdia pegou ele, transitou ele, passou por dentro do estado de servo e embutiu ele no estado de filho. E ele teve um manjar ali dos céus para ele. É o tempo da nossa mente abrir para podermos usufruir daquilo que o Pai nos deu. Cura não é algo que você tem que esmolar para Deus. Alguém ser tocado não é algo que você tem que ficar esmolando Deus. Eu não conseguiria te falar isso há um tempo atrás, mas eu percebi que à medida que a sua consciência se abre, fica mais fácil. Antigamente a minha mente era muito fechada em relação a isso. Se eu não cumprisse esse protocolo de passar horas com Deus, na minha mente, Deus não iria poder fazer mais nada. À medida que a minha consciência abriu, o nível de unção abriu junto. À medida que você conhece e descobre o Pai, você começa a olhar as coisas de forma diferente. Então você não precisa mais fazer tanto esforço. Quem se relaciona com o Pai trabalha pouco e recebe muito. Agora, quem vive de misericórdia tem que trabalhar muito para receber um pouquinho. Quem vive de direitos tem que trabalhar muito para receber um pouquinho. Quem vive como filho, debaixo do amor de Deus, não precisa de trabalhar muito. Ele simplesmente vive com seu Pai, agradando Ele. O seu trabalho é cultivar o jardim, o relacionamento, cuidar das coisas do seu Pai. E é isso que o Pai quer que você faça hoje. Deus abençoe todos vocês, meus santos. No nome de Jesus. Quando eu olhei para o Senhor, eu vi negócios. Eu vi papéis. Eu vi um carro. Eu vi Deus te sustentando. Glória a Deus. Deus está tocando em alguns papéis. Esses papéis envolvem algum veículo que o Senhor vai negociar. E o Senhor não vai levar prejuízo. O Senhor passou por dificuldade durante muitos anos da sua vida. Tudo o Senhor construiu com muito esforço. E Deus vai usar esses papéis para lhe abençoar mais uma vez. No precioso nome de Jesus. Isso eu estou falando do Senhor procede? Sim. Eu
e ela era adulterada. E ela está na chácara guardada. E eu paguei tudo. E a dívida está em 86 mil, o homem dela. E hoje cedo, eu levantei, pus a mão sobre ela e orei. Falei, Deus, eu não aceito, eu comprei e paguei. Era 6 horas da manhã. Eu falei, eu não aceito, Deus. Não aceito. Se ouviu que eu não peguei um centavo de ninguém. E eu quero também. Leva para casa no nome de Jesus Cristo. Não irá levar prejuízo disso. Descanse em paz e depois sobre quem conta testemunho. Alguém crê que Jesus está aqui? Só sentia dores? Sentia. Já fazia quanto tempo já? 2 anos já. 2 anos? O senhor chegou aí no médico? Eu comecei fazendo um tratamento e tive que parar no reino, eu interrompi. Concluí, o médico também não conseguia saber o que era. Então... Faça os movimentos que com certeza dá para dor. Faça o movimento na sua sombra. Faça agora. Essas dores já faziam quanto tempo? Faz tempo, desde quando eu era jovem. Eu tive um acidente quando eu tinha 4 anos. O carro me jogou longe. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu fui tendo essas dores. Faça algum movimento que com certeza, um movimento certeiro. Você não poderia fazer, que com certeza dava para eu quero esse movimento. Aleluia! Obrigado, Jesus. Daí, o quê? Não. Fazer de novo. Oh, aleluia! Aleluia! Obrigado. Daí, glória. Daí, glorifica o nome